peticionado, mas digitalizado lá no Superior Tribunal de Justiça, integra o processo eletrônico. Os tribunais do trabalho já bastante adiantados em relação a isso, e as justiças estaduais. Nosso Tribunal de Justiça, nós temos 7 fóruns, um na capital, 6 no interior, que só tem processo digital, não tem mais papel, da capital e na Senhora do Ó. E nós temos a primeira experiência, curiosamente resultante, infelizmente, de uma tragédia, que foi em São Luís do Paraitinga, que é uma comarca antiga, os processos em papel. Quando houve, no começo do ano, a inundação, os processos perderam, estragou os processos. E os escritórios de advocacia também foram inundados, de forma que para recuperar o processo em papel seria muito difícil. Então se buscou como alternativa, reabriu o fórum no mês de setembro, ele vertendo a primeira experiência que os processos em papel foram convertidos, digitalizados para o meio eletrônico. Então a primeira experiência em São Paulo de um fórum digital, integralmente digital, mas partindo de um fórum em papel. Então o advogado tem que se preparar para isso. A Ordem tem buscado dar os instrumentos para isso. Nós temos dado muito curso, muita palestra no capital, no interior, e agora com a certificação digital, que é um instrumento para o advogado assinar a sua petição. A Ordem já é uma autoridade de registro, tem o certificado da Ordem, que é o único certificado que identifica aquele portador como um advogado, de forma que quem receber um documento assinado digitalmente pelo advogado vai saber que ele é um profissional habilitado com capacidade postulatória plena, de forma a permitir que ele atue nos processos judiciais. Aliás, esse negócio de certificado digital é uma coisa que está se tornando obrigatória até em todos os ramos de atividade, né? Todas as empresas hoje estão sendo obrigadas. Agora, doutor, só para dar uma pincelada nesse aspecto, o senhor citou São Luís do Paraitinga, foi uma tragédia muito grande aqui em São Paulo. Também ocorreram outras tragédias em outras partes do Brasil, nosso programa é nacional. Então, até citar que em Santa Catarina nós tivemos enchentes terríveis, também houve destruição no Paraná, lá em Alagoas. Agora, o senhor me falou, o senhor me deixou com uma pulga atrás da orelha. O processo está perdido no meu escritório. O processo está perdido no fórum, inundado. Como é que fica o processo? Como é que fica? Eu tenho uma pendência contra um cidadão. Como é que fica essa pendência? Se não tem mais dados, se perdeu toda a fonte de dados. Não é só inundação. Nós tivemos o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, pegou fogo. Foram centenas de milhares de autos de processos que se perderam. Mas pelo menos, aliás, pelo menos aí o advogado, pelo menos ele ainda tem a cópia, né? Pode ser estudado. Mas e quando não há, nem o advogado possui e nem o tribunal possui, como é que fica? Isso foi uma experiência curiosa. O tribunal mandou técnicos até São Luís do Paraitinga. Esses técnicos conversaram com os advogados e mostraram, inclusive, para os advogados como faziam para recuperar o documento. Então, da forma mais simples. Pendurava no varal, limpava, passava água, um documento para tirar o barro, pendurar no varal e esperar secar. Só que, evidentemente, quando o documento seca, ele fica todo, enfim, ele perde as suas características originais e fica prejudicado, até amassado tudo. E aí que se teve a ideia de converter para o digital. Então, não sei se deve ter acontecido, provavelmente, processos que se perderam completamente, aí infelizmente, tem que reiniciar o processo, não tem alternativa a isso, com risco de prescrição, mas eu acho que a grande maioria dos processos foi feita a recuperação e aí o parabéns ao Tribunal de Justiça, a equipe técnica foi muito eficiente nessa recuperação. O que me causa uma dúvida ele vem nas duas pontas, doutor, quer dizer, quem está fazendo hoje já participa desse processo todo. Aquele lá de trás também está, vamos dizer assim, é um scanner do processo, né? Eles estão fazendo esses dois trabalhos para que chegue o processo antigo e esse pessoal que está trabalhando no novo? Os processos novos, eles já nas varas novas criadas, não tem comarca, não tinha, por exemplo, em Ouro Oeste. Foi criada uma vara distrital em Ouro Oeste, perto de Fernandópolis. Como não tinha processo nenhum, era do zero, foi criado só digital, não se fala em papel lá em Ouro Oeste. Nossa Senhora do Ó, aqui em São Paulo, foi uma divisão da competência do Fórum da Lapa. Nossa Senhora do Ó não tinha processo, começou do zero, começou só digital. Nós temos 18 milhões de processos, um passivo de 18 milhões de processos em São Paulo tramitando em primeira instância. 700 mil processos no Tribunal de Justiça. Eu acho que a tendência será dos tribunais, Brasília, para os tribunais regionais, os tribunais de Estado, a digitalização, verter o papel para o eletrônico. Acho muito difícil essa tendência chegar à primeira instância nesse passivo, de digitalizar 18 milhões de processos. O que provavelmente vai acontecer
Quando o processo chegar no tribunal, aí ele vai ser digitalizado. E aí ele vai tramitar no tribunal e em Brasília, nos tribunais superiores, de forma eletrônica. Mas na primeira instância eu acho que ele continua em papel, salvo os processos novos. Esses podem começar desde o início de forma eletrônica. Olha, posso estar sendo redundante nisso, mas com isso, daqui vou arriscar uns 10 anos, um processo pode diminuir pela metade, porque metade é tramitação, leva papel, tira o processo. É isso que vai acontecer, doutor? O cálculo que se faz é que 2/3 do tempo do processo é um tempo burocrático, exatamente isso. Saio do meu escritório, protocolo, demora alguns dias para sair do protocolo, às vezes eu protocolo aqui, por um processo em Jundiaí ou em Rio Preto, demora uns dias para chegar até Jundiaí e Rio Preto. Do protocolo geral, vai para o cartório, do cartório tem que ter alguém para furar, grampear, juntar o processo, carimbar. Esse tempo se calcula em 2/3 do tempo de tramitação do processo. Ele desaparece com o processo eletrônico. Mas aí surge um novo fenômeno, que é o relacionamento do magistrado com o processo. Porque se desaparece tempo, o processo imediatamente está à disposição do magistrado. Nós vamos ter um problema, que é o número do magistrado, principalmente em São Paulo, incompatível com o número de processos. Nós não temos mais aquele tempo que até chegar o magistrado, até chegar o juiz, demora. O processo vai chegar diretamente ao juiz. E aí nós demos o ponto que vai ter que ser tratado, que é o papel do magistrado no processo eletrônico. Fantástico. Agora, não poderíamos, doutor, já que essa tecnologia é irreversível, decretar que todos os fóruns, a partir de agora, todos eles teriam que receber processos somente nessa digitalização? Ou seja, mas como é que seria, no caso, a aceitação de documentos que têm que ser juntados ao processo? Em relação à obrigação, eu acho que do ponto de vista da tecnologia, seria possível. Tem um problema de investimento. O Estado de São Paulo ainda, o orçamento não permite investimento que informatize o Estado inteiro, em todas as comarcas. Então, tem um problema de investimento. E nós temos um problema paralelo que precisamos tomar cuidado, que é a questão do advogado que não usa, não só o advogado, o magistrado, o serventuário, o jurisdicionado que não usa computador. Nós não podemos ter uma exclusão digital, uma exclusão social causada pela tecnologia. Então, é um processo que depende um pouquinho disso também, de trazer a cultura, as pessoas saberem trabalhar com essa tecnologia. Eu sempre digo, Raul, também o seguinte, é um mundo diferente. Nós temos riscos com papel, que nós aprendemos, trabalhamos com papel há milhares de anos, mas não aprendemos ainda a trabalhar com a tecnologia. Nós não sabemos quais são os riscos da tecnologia. Não é só o vírus, não é só o hacker, tem problemas, eu cito um. O processo é público. Há uma disposição constitucional de publicidade do processo. É uma obrigação constitucional. No papel, para alguém ver o processo, é direito de qualquer um ver o processo, salvo processos que corram em segredo de justiça, que são exceção. Eu vou ao cartório, me identifico, pego o processo, verifico o processo, eventualmente tiro uma cópia ou outra. No eletrônico, nós estamos pegando o processo, vertendo para o eletrônico, disponibilizando na internet. Nós passamos a ter uma hiperexposição dos processos. Que consequência isso vai trazer para o cidadão que, em algum momento da vida, respondeu, por exemplo, a uma ação de despejo, num momento de dificuldade financeira. Essa ação de despejo pode ter corrido há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. No papel, esse processo já estaria arquivado e o processo permanece na internet. Mas não poderiam ser, esse processo está disponível na internet somente para as partes interessadas? Então, essa seria uma alternativa, mas, na verdade, por um princípio constitucional, o processo é público. E o processo é público também como uma forma de controle